Agora, nós vamos confeccionar o nosso teatro de sombras. A caixa de papelão, você tira as abas que vem na tampinha dele. Pega a tesoura e recorta essas abas. Aí você vai decidir qual vai ser o tipo de folha que você vai usar. É o papel manteiga, a seda, vegetal, precisa ver qual é o tamanho. Você pode recortar aquelas folhas do tamanho da folha sulfite, que é um tamanho A4. No caso, essa folha vegetal é do tamanho de uma sulfite A4. Mas você pode pegar uma caixa maior, pode ser uma caixa de sapato, que é um tamanho menor. Então, vai depender do tamanho da caixa que você vai usar. Essa caixa eu peguei no supermercado, tá? Então, você vai fazer um recorte no fundo da caixa. Só que esse recorte tem que ser menor que a folha que você vai usar, fazendo uma moldura, tá? E aí, depois você vai colocar essa folha. Se ela for maior, a folha vai passar, e aí não vai dar para ela ficar ali. Então, precisa ser um tamanho menor. Por isso, você vai utilizar a régua para saber qual é o tamanho da sua folha translúcida que você vai usar. E aí, saber que o tamanho que você vai fazer esse recorte tem que ser menor que o tamanho da folha que você tem. Eu fiz aqui a medida da minha caixa e recortei. E tirei o fundo. Então, saiu essa tampinha aqui do fundo. Já coloquei aqui a fita dupla face, tá? E ficou assim. Aqui é a tampa, que eu tirei os pedacinhos, lembra? E esse fundinho, que eu fiz uma moldura. Então, eu já coloquei aqui a fita dupla face. Mas você pode colocar, como eu expliquei, a fita crepe, pode passar cola, pode ser o durex, tá? Eu usei a dupla face para facilitar. Eu vou tirar aqui, porque essa vai ser a frente, onde eu fiz a moldura, vai ser a frente da minha caixa de teatro. Está pronta para fazer a colagem. Estão vendo aí? O papel cartão preto, eu vou fazer os bonequinhos de palitinho daqui a pouco. Primeiro eu vou decorar a caixa. Lembra que eu falei que eu usei o vermelho para decorar? Então, eu medi essa moldura que ficou quando eu recortei as laterais, a parte de cima e a parte de baixo. Eu recortei, tá? E já medi o tamanho que ficou para eu colar. A mesma coisa eu vou fazer com as laterais. Ok? Em cima, para fazer um charme, né? Eu fiz a medida. Eu dobrei o papel no meio. Eu fiz uma graça aqui, né? Um contorno. E recortei, tá? E aí, ficou assim. Também coloquei dupla face aqui atrás.
mesmo tendo aqui na frente, só pra fixar bem. Assim ficou a parte do meu teatro. Agora falta colocar o papel vegetal, que é o que eu falei que eu vou usar, aqui dentro. Eu vou grudar, eu já vou mostrar pra vocês, tá? Eu vou usar fita crepe, tá? Fita crepe. Para grudar papel vegetal na moldura do papelão. Um pedacinho de cada lado, acho que já é o suficiente para grudar. Ó, conseguiram ver? E está pronto o meu teatro. Agora eu vou falar dos bonequinhos. Os bonequinhos que a gente vai fazer. Com o palito de churrasco, tá? Se o bonequinho for grande, dependendo, eu posso usar um palito maior, tá? Se o boneco for menor, eu faço com um palito menor. Como eu disse, para sombra, vamos usar a cor preta. Eu vou fazer um desenho. Vocês podem fazer um desenho usando a criatividade de vocês, ou até mesmo vocês podem pegar um desenho da internet. Vocês podem escolher uma história, a partir dessa história, fazer o desenho dos personagens. E depois, é só recortar. Vamos ver se vocês adivinham qual é o desenho que eu fiz. Qual será, hein? Qual história nós vamos contar para o teatro de sombras? Pronto. Tá pronto, pequenininho, né? Ó. Eu vou pegar o palito. Eu vou usar, gente, fita crepe mesmo, né? Pode ser durex, tá? Aí, esse vai ter que ser uma fita, não dá pra ser cola. Só se for cola quente, tá? Pra grudar. O palito. Eu posso usar o palito de assim, ele em cima, ele de lado, ele embaixo. Vai depender de como vai ser o seu teatro, tá? Fixa o palito atrás. E está pronto o meu bonequinho feito com papel cartão preto, palito de churrasco e fita crepe. Um detalhe importante que eu esqueci de falar, para poder fazer a sombra, um outro material necessário é uma lanterna. Pode ser uma lanterna do próprio celular. Agora, vamos ver a história? A história que eu vou contar para vocês é uma história bem interessante.
Que história será que é, hein?